esta chama acesa. E quando o fogo estava aceso, o povo, ele se alegrava. No Velho Testamento, o povo se alegrava toda vez que Deus se manifestava com fogo. Eles ficavam alegres, eles regozijavam, porque a presença de Deus era notória. Eles acreditavam que Deus aceitou aquele sacrifício. Então era um sinal da presença do Senhor, era um sinal da aceitação do sacrifício que foi feito. Esse é o terceiro ponto pelo qual não era permitido que o fogo apagasse. Precisava manter aceso, porque Deus queria estar presente com o povo. No Velho Testamento tem 5 passagens. Essa é uma delas, que fala acerca que Deus manifestava com fogo em cima do altar. Uma delas está lá em Juízes. Diz que o anjo do Senhor está lá em Juízes, se vocês depois podem conferir, em Juízes capítulo 6, verso 21, que o anjo do Senhor veio do altar e queimou os sacrifícios à oferta. Depois esse anjo desaparece. A segunda fala é quando Davi oferece um sacrifício ao Senhor, e ali o Senhor manda fogo e aí consome aquele sacrifício. A terceira passagem é quando Salomão, ele ora ao Senhor, prepara todo o sacrifício, e Deus manda fogo, e diz que a casa onde ele estava se encheu da glória de Deus, e o povo se alegrava. E o que é esse agora que nós lemos? No 9, a partir do verso 24, 5 vezes que Deus manifestou com fogo em aceitação ao sacrifício. Então Deus ordena aos sacerdotes que não deixe o fogo se apagar. O fogo aceso representa a presença do Espírito Santo. Então eles tinham sempre a presença do Espírito Santo de Deus. Deus se alegrava com aquele fogo aceso. O povo também se alegrava. A palavra diz que quando Deus se manifestava em fogo, o povo se alegrava, porque o povo entendia que Deus está neste lugar. Deus está presente. Você já percebeu que quando o Espírito Santo de Deus, ele está em um ambiente e há alegria? Porque onde ele está, a tristeza vai embora. Onde ele está, a amargura vai embora. Porque onde o Espírito Santo está, aí a alegria do Senhor invade os corações daqueles que o adoram. Por isso que eles se alegravam. Por isso que eles regozijavam com a presença do Senhor, com a presença daquela chama. Eu quero dizer uma coisa: hoje não é diferente. Hoje não há mais necessidade de nós sacrificarmos animais. Não tem mais essa necessidade, porque o Cordeiro de Deus sacrificou de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele sacrificou de uma vez por todos pelos nossos pecados. Não há mais necessidade. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de botar fogo para queimar o holocausto, para que simbolize a presença de Deus. No Novo Testamento, ele veio, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, e ele iniciou um novo processo. Ele agora vem acender a chama na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há mais sacrifício de animais, não há mais necessidade de erguer um altar e colocar fogo para queimar o holocausto. Agora ele veio, e com ele veio a presença do Espírito Santo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para o Pai e disse: eu não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Repete comigo, se vocês quiserem: o Espírito Santo está comigo todos os dias. Quem crê, dá uma glória a Deus. Então ele veio iniciar, ele veio fazer essa ignição, a chama do Espírito Santo. Não há mais necessidade. Não há mais necessidade. Por favor, você que está com a Bíblia, abra lá em Joel. Abra lá em Joel. Vai se cumprir o que está escrito lá em Joel 2,
28. Joel, capítulo 2, verso 28. Quem achou, diz amém. Amém ou não amém? Oh, desculpa, aqui no televisor do glória a Deus. Oh, que chique. Glória a Deus, desculpa. Não, preste atenção. Por favor, todos. Eu não vou ler. Olha aqui, vou deixar que vocês leiam. Em uma só voz uníssona. Por favor, leia isso aqui. 1, 2, 3. E há de ser que com terror derramarei o Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quem faz parte desse povo, dá glória a Deus, aleluia. Promessa do Espírito Santo de Deus. Jovens, senhores, servos, profetizarão. Foi uma promessa. E essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Quem são os jovens aqui da igreja? Por favor, se coloquem de pé. Os jovens, se coloquem de pé. Ei, pastor Pedro, tá aí. Os jovens. Certo. É os jovens. Suspende a mão, jovens. Essa profecia é para vocês. Essa profecia é para vocês. Essa profecia é para vocês. Sempre jovens. Porque o fogo arderá continuamente no altar. Senhores e senhoras de todas as idades, menos os jovens, se querem em nome de Jesus. Vocês estão entendendo essa promessa aqui de Joel? Quem crê, dá glória a Deus, amém, aleluia. Podem sentar. Essa profecia é para toda a igreja. E Jesus inaugura. E Jesus no Novo Testamento inaugura essa profecia. Quando ele veio em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que estavam todos reunidos. Todos reunidos. Quando de repente veio como um vento impetuoso e como um chama de fogo e tomou cada um daqueles discípulos. Você entende uma coisa? Se houve alegria, eles ficaram, que estavam de fora, que quando viram essa bênção, ficaram extasiados. Ou seja, no Velho Testamento, quando Deus se manifestava, o povo se alegrava através do fogo e a presença do Espírito Santo. No Novo Testamento, quando houve derramado o Espírito de Deus, as pessoas ficaram alegres, extasiadas com o que estava acontecendo. Promessa que foi cumprida em Pentecostes. E até o dia de hoje, a chama do Espírito continua acesa nos corações daqueles que servem a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele nos chama para aquecer os nossos corações. Teve um homem chamado Paulo de Tarso. Esse homem, em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, todavia, no entanto, se você olhar o verso anterior, por que foi que ele falou isso? Por que foi que ele disse isso? Se você ver, vai dizer, olha, eu sei estar triste, eu sei padecer por necessidade, eu sei passar por fome, perseguição, ser desonrado, ser honrado. Sabe por quê? Porque esse homem que falou em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, ele vai dizer: não apague a chama do Espírito, não extingais o Espírito Santo que habita em vós. Esse homem nutriu
a chama do Espírito dentro dele. Esse homem passou por necessidade, esse homem foi espancado, esse homem passou por tribulação, esse homem passou por diversas adversidades, mas esse homem, ele não desistiu do Senhor. Esse homem não permitiu que a chama do Espírito Santo viesse ser apagado. Ele não desistiu da caminhada, ele perseverou, ele continuou. Por quê? Por quê? Porque a chama do Espírito Santo nunca deixou de se extinguir dentro dele. Sempre estava acesa, sempre estava acesa. O Espírito de Deus estava aceso sempre dentro dele. É por isso que ele passava por todas as necessidades. Quem sabe eu estou falando para alguém que está passando por uma necessidade financeira. Não fica triste. Alegrai-vos no Senhor. Que Deus tem providência para a tua vida. Não deixe que o Espírito Santo seja extinguido. Não apague a chama do Espírito. Ou seja, continue orando, continue adorando, continue glorificando, continue exercendo o ministério, continue na presença de Deus. Isso é chama do Espírito dentro de nós. Estevão foi apedrejado. Ele olhou para os céus estavam abertos. E o que foi que ele fez? Diante daqueles que o apedrejaram, ele perdoou. Por quê? Estava com a chama do Espírito dentro dele. O fogo estava aceso o tempo todo. Quem serve a Deus passa por adversidade. Quem serve a Deus passa por tribulações. Quem serve a Deus passa por situações adversas. Mas quem serve a Deus e tem a chama do Espírito atravessa todas essas adversidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que não para? Porque o fogo não pode parar de arder no altar. Aleluia. É por isso que o fogo tem que continuar ardendo. Antes simbolizava um fogo alimentado pelos sacerdotes com lenha, iniciado por Deus. Hoje é a presença do Espírito Santo. E na presença do Espírito Santo, nós passamos por diversas adversidades. Mas nós continuamos na presença do Senhor, ouvindo vozes, outras vozes, que não é a voz de Deus. Ouvindo vozes que não é a voz do Espírito Santo. Porque nós temos 3 inimigos terríveis. Um deles, Satanás e seus demônios. O outro inimigo é o sistema do mundo. E o outro inimigo é a nossa natureza. Para mim, desses 3, o pior é a nossa natureza. Porque contra o mundo, a palavra de Deus diz, resistiu. Contra o diabo, a palavra de Deus fala o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem solução. Quanto ao sistema do mundo, a palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformem com esse mundo. E quem transforma a renovação do nosso entendimento é a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas a nossa natureza é a guerra que a gente briga dia e noite, noite e dia, todo dia, até nós partirmos daqui. Não é porque nós somos cristãos que temos um par de asas de anjos que estamos flutuando na maré mansa. Não. A nossa natureza, ela tem que ser dominada, trabalhada todos os dias. Nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar e no agir. Por que eu falo nós? A natureza tenta sobressair. Mas o fogo do Espírito vai purificando todas as situações em nome de Jesus. É por isso que nós devemos manter a chama acesa continuamente no altar. Deus, Ele quer restaurar o nosso altar. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que está com o altar que precisa ser restaurado. Porque uma das coisas que nós mais desejamos é a resposta de Deus. É ou não é? Quem é que vem para aqui e não quer ouvir a resposta? Ter uma resposta, receber uma resposta de Deus? Amém? É tudo no tempo determinado, mas nós queremos resposta de Deus.
Mas tem uma coisa, irmãos, todos nós, muitas das vezes, o altar, para que venha fogo, para que venha presença, ele precisa estar organizado. Amém? Precisa estar organizado. Porque Deus só se manifesta em altar organizado. O fogo só vem em altar organizado. Aleluia. Eu quero saber aqui quem é geração ali, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Amém? Naquela cerimônia do Antigo Testamento, teria que ter sacerdote, altar, sacrifício, lenha e fogo. Repete comigo: sacerdote, altar, sacrifício, lenha e fogo. De acordo com a palavra, nós somos sacerdócio real. Quem é sacerdote não amém? De acordo com a palavra de Deus, nós somos pedras vivas. De acordo com a palavra, também nós somos sacrifício. Mas faltou agora 2 elementos. Se já tem um sacerdote, fala, sou eu. Não, sou eu. Se já tem sacrifício, sou eu. No Novo Testamento, nós somos sacrifício vivo. Amém? Fala, tem sacerdote, tem sacrifício. Quem é o altar do Senhor da glória a Deus? Aleluia. Está faltando 2 elementos: lenha e fogo. Fala, lenha e fogo. Lenha, palavra e oração. Lenha, palavra e oração. Lenha, palavra e oração. O fogo só se acende com lenha, com oração, palavra e oração. Aí vem o fogo em cima do altar que somos nós. Quem quer ser ensejado pela presença do Espírito Santo? Deus, ele quer responder. Deus, ele quer abençoar. Deus, ele quer apresentar-se a nós. Deus, ele quer se revelar a nós. Mas todo sacerdote tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade do sacerdote? Manter o fogo. Então ele tinha que buscar lenha. Quer fogo aceso? Palavra, lenha. Oração, lenha. Palavra, lenha. Oração, lenha. Eu, como sacerdote, eu tenho a responsabilidade de estar orando e buscando ao Senhor assim através da palavra. Porque o que eu quero na minha vida é a chama do Espírito Santo de Deus. E a chama do Espírito, irmão, não é só nesse momento aqui. O fogo aceso. Isso aqui, lá fora, nós vamos nos enchendo do Senhor. Quando chega aqui, aqui nós transbordamos, nós derramamos na presença do Senhor. Estar cheio do Espírito é viver Cristo diariamente. Estar cheio do Espírito é falar de Jesus. Estar cheio do Espírito é dar testemunho de crente. Estar cheio do Espírito de Deus, fogo do Espírito, é passar por adversidade com filho, casamento e glorificando o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Está cheio do fogo do Espírito. Não é reclamar marido, não é reclamar mulher, não é reclamar filho, não é reclamar os pais, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Glorificando, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí nós glorificamos no trabalho, nós glorificamos em casa. Quando chega aqui, ele derrama, nós nos transportamos e nós derramamos o teu Espírito. Esse momento é bom de glorificação e exaltação, mas o verdadeiro altar, o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro sacerdote, ele é mostrado lá fora no dia a dia, para que quando chegarmos aqui, isso é para todos nós, de jovens a adultos, sermos derramados pelo poder do Espírito Santo. E Deus continua ainda querendo manifestar o seu fogo dentro das nossas vidas. Ele quer que o nosso coração venha arder. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Jesus falava com eles
de repente ele disse assim: você não sentiu a chama que arde dentro dos nossos corações? Porque onde Jesus está presente, o nosso coração arde. Onde Jesus está presente, o nosso coração arde. Assim como foi no Velho Testamento, o sacerdote tinha que manter a chama acesa continuamente. No Novo Testamento, que é a nossa era, você e eu somos sacerdotes de Deus, temos a responsabilidade de manter o fogo do Espírito continuamente no altar. Você e eu, nós somos altar do Senhor. Esse fogo tem que arder. Aquele que olhar para você, aquele que conviver para você, tem que sentir a presença do Espírito Santo arder dentro dele. Para a glória do nome de Jesus. E aqui nesta noite, em nome de Jesus, quem quer aqui arder em chamas? Mais e mais. Eu não estou dizendo que não está ardendo. É continuar. Amém? Entendeu? Não estou dizendo que não arde. Estou dizendo é continuar ardendo com a presença do Espírito Santo. Mas o Senhor falou para o sacerdote: instruiu, não deixe que o fogo se apague. Paulo falou em Tessalonicenses 5,19: não deixe que o fogo extinga. E o Espírito Santo fala para mim e para você nesta noite: não deixe que o fogo se apague. E pode o fogo se apagar? Se o sacerdote for negligente, se apaga. Se o sacerdote for negligente, o fogo se apaga. É de manhã e de noite. De manhã e de noite. Continuamente. Não permita que o fogo do Espírito apague. Por quê? Nós vamos ver algumas razões, de acordo com a palavra. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Que muitas das vezes o fogo se apaga, algumas razões pelas quais o fogo se apaga. Por favor, abra lá em Primeiras Crônicas. Primeiras Crônicas. Você vai abrir no capítulo 18. Não, perdão. 1 Reis, capítulo 18. Perdão. 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18. Vocês estão mais modernizados do que eu. Eu vou abrir aí quando vocês estão olhando aí. Já deve estar aí já na tela. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler um texto antes. O verso. Aleluias. 1 Reis, capítulo 18. Verso 38. O que é que vai dizer aqui? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava. Se você for ler anterior, por que esse fogo caiu? O que foi que o profeta fez? Vocês estão lembrados? O profeta juntou os 400 profetas de Baal. Está lembrado? Jezabel, Acabe, amém. Antes de acontecer o fogo descer e consumir o altar, a nação estava passando por universidades por causa da nação. Sabe o que aconteceu? Quando o profeta veio e foi ter dado esse desafio, ele foi para o monte. Chegando no monte, foi o que ele fez. A primeira coisa que ele fez, esperou os profetas de Baal clamar aos deuses dele e não responder. Quando o profeta veio, subiu no monte, que era a vez dele, a primeira coisa que ele fez foi catar 12 pedras do altar. Se ele foi catar 12 pedras do altar, quer dizer que aquele local era um local de sacrifício. Outrora, aquele local era um local de adoração. Outrora, aquele local o povo se alegrava. Mas o tempo foi passando e eles abandonaram o altar. E o altar desmoronou. O altar estava quebrado. As pedras
pedras estavam espalhadas, não havia sacrifício, não havia adoração, não havia presença de Deus, e o povo estava triste e desanimado. A primeira coisa que ele fez antes dessa resposta de Deus foi catar as 12 pedras que estavam espalhadas. O Espírito Santo fala para nós nesta noite: é noite de organizar um altar para que o fogo se manifeste na minha vida, na minha casa e na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. São 12 pedras que ele precisou organizar. Tipo isso aqui bonitinho. Organizar o altar. Porque um altar desorganizado, Deus não manifesta a sua presença. E precisava organizar o altar. O que é que ele fez? Catou as 12 pedras. 12 significa governo de Deus. 12 apóstolos, 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, as 12 pedras, governo de Deus. Quem quer deixar Deus governar a sua vida por inteiro, dá glória a Deus. Então, detalhe: o holocausto, ele era consumido por inteiro. Era consumido por inteiro. Ou seja, Deus que é o todo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não quer uma parte minha. Deus não quer uma parte sua. Ele morreu e deu a sua vida por um todo. O holocausto tem que ser, o sacrifício tem que ser queimado por um todo. Não existe uma parte para mim e uma parte para Deus. Somos do Senhor. Glória a Deus. Todos. Alma, corpo e espírito. Aleluia. Somos do Senhor. Aleluia. Então o que é que ele fez? O profeta cata as pedras e começa agora a organizar o altar. Para quê? Para que Deus se manifeste. O que é a manifestação do Senhor na sua vida? Dá glória a Deus, irmão. Você sabe que às vezes na nossa caminhada, eu vi o testemunho da irmã, a de roupa vermelha, diz que às vezes, queria desistir, às vezes fazia coisas que não agradavam a Deus. Quem não? Quem não quis desistir? Quem não fez ou faz coisa que depois que comete, entende que desagradou ao Senhor? Mas quando tem um coração contrito e arrependido, o Senhor perdoa em nome de Jesus. Quem, irmãos, aqui? Atira a primeira pedra. Quem já fez coisa que não agradou ao Senhor? Quem não agradar a sua própria carne, seu próprio eu. Mas o Senhor olha dos céus para mim e para você diz assim: você é meu, eu te quero e por isso eu vou te moldar. Eu quero te encher do meu espírito para que seja minha satisfação em viver na presença do Espírito Santo. Eu quero arder o seu corpo em chama pela presença do Espírito Santo. O profeta vai e começa a catar as pedras. Vou falar aqui 12 situações. São 12 pedras que precisam ser catadas. Que após o desmoronamento do altar, as pedras ficaram frias. Nunca mais sentiram o aquecimento do fogo. E nós também, como pedras vivas do Senhor, precisamos sentir o aquecimento do fogo do Espírito todos os dias, para que não haja frieza nas pedras vivas. Então ele pega, organiza 12 pedras. Fala comigo, 12 pedras. Aleluia. O fogo arderá continuamente no altar. Responsabilidade do sacerdote: manter a chama acesa. As pedras. Primeira pedra que precisa ser catada, que está jogada. Por quê? É a pedra que não tem mais prazer na palavra de Deus. Você sabe que nós estamos vivendo com pessoas que frequentam, eu não estou dizendo que é aqui, em outro lugar que eu conheço, aqui não, pelo amor de Deus, mas por exemplo, mas não tem intimidade com a palavra, mas não tem prazer em ler a palavra. Tem
tem mais prazer em ficar muito tempo diante de uma tela que hoje simboliza um Deus. Presta atenção. Quando a pessoa acorda de manhã, ao invés de buscar Deus em oração, corre para o celular para ver as últimas notícias, ou se tem algum recado, colocou em primeiro lugar o celular. Não tem mais prazer em acordar e dizer assim: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmão, eu estou falando algo em realidade? Eu não estou aqui corrigindo a igreja. Não. Eu estou falando que nós, enquanto altar, há uma necessidade de nós não termos a chama. Que quem corrige a igreja é o pastor. Mas a palavra tem que ser liberada para todos nós. Serve para você, serve para mim. Que é uma espada de Deus com lá e cá. Eu preciso também vigiar contra isso. Então a primeira pedra que se foi jogada é a pedra que não mais tem mais prazer. Enquanto os homens dizem que eles que têm prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Então nós temos que resgatar aqueles, se eu estou falando com alguém que por acaso tem deixado de lado, resgatar o prazer da lei do Senhor. É a primeira pedra que precisa ser. O que foi que o profeta fez? Catou as pedras que estavam espalhadas. Então hoje à noite nós catamos a pedra e erguemos o altar para o Senhor, em nome de Jesus. Então catou a primeira pedra e botou. Não tinha mais prazer na lei do Senhor. Segunda, Deus não é mais prioridade. Enquanto a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão. Eu estou falando, irmãos, é um altar para que o fogo arda continuamente em nossas vidas. Segunda pedra, terceira, aliás, nós falamos a primeira que foi: não tem mais prazer no Senhor. A segunda, Deus não é mais prioridade. Terceira, não cultiva mais uma vida de oração. O corre-corre hoje está tanto que muitas das vezes a pessoa só lembra de orar ou quando deita, quando vai almoçar, mas não tem aquele período devocional. Deixou de lado aquele período da sós com o Senhor. São lenhas que acende o fogo no altar. Palavra e oração. Outra situação, outra pedra. Quarta pedra, busca Deus só na hora das necessidades. Quinta pedra, diminui a busca pelo Espírito Santo. Sexta, frieza espiritual. Sétima, pecado oculto. Oitava, pecados não confessados. Nona, falta de perdão. Décima, torna-se religioso, não mais um adorador. 11, orgulho e soberba. 12, não há mais arrependimento. Nós temos assim lidado com uma gama de pessoas, irmãos, que nós conhecíamos, frequentava a igreja, cantava, pregava. Hoje em dia estão aí pelo mundo. A palavra de Deus diz: olha, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Deixaram a chama do Espírito se apagar. Deixaram a chama do Espírito se apagar. Deus advertiu o sacerdote: não deixe o fogo se apagar, deixe ele arder continuamente. Paulo diz: olha, não extingueis o Espírito Santo. Mas como apaga o Espírito Santo? Quando nós negligenciamos isso aqui. Mas nessa noite, o Espírito Santo está me chamando e te chamando, me chamando para erguer o altar. Quem sabe tem alguma pedra aí que está solta? Deus está me chamando para erguer o altar, porque Ele quer mandar fogo purificador para queimar aquilo que não agrada a Deus. É noite de arder, é noite de a chama do Espírito nos queimar por inteiro, pela presença do Espírito Santo de Deus. A advertência do sacerdote ao sacerdote: não deixe o fogo se apagar.
E nós estamos perto para virar o ano. E vamos continuar buscando ao Senhor, não permitindo que nenhuma dessas coisas ou outras que não foi colocado aqui não invada nossas vidas, mas que a chama do Espírito pode arder os nossos corações, que possa arder os nossos corações. Nós sentimos a tua presença, porque onde você estiver, o enfermo, você vai colocar não sobre a cabeça dele, ele vai ser curado. Onde tiver um demoniado, em nome de Jesus, você vai ser expulso. Onde tiver uma família aflita, você será o socorro da parte de Deus para socorrer essa família. Porque o seu coração está ardendo do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. E Deus quer continuar nos usando. Deus vai finalizar esse ano nos usando. Iniciar em nome de Jesus, se Ele não voltar. O ano de 2026 também nos usando para glorificar o nome dEle. Mas Ele quer um povo ardendo com a chama do Espírito dentro do seu ser. Aleluia. Eu disse que eu não sou pastor para corrigir igreja, mas é o que o Senhor colocou para que o fogo continue ardendo. Há uma necessidade de nós organizarmos o nosso altar. Quem tem resposta de Deus, diz amém aí. Amém. Vamos erguer o altar? Vamos erguer? Para que Deus mande fogo. Não fogo consumidor, mas o fogo da chama que aquece os nossos corações. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória a Deus. Se eu estou falando com alguém que tem uma pedra solta nesse altar, começa a colocar ela em ordem, porque Deus quer mandar purificação para as nossas vidas, porque Ele quer aceitar a nossa adoração. O ministério do louvor está completo aqui hoje? Eu não sei se está completo. Ministério do louvor. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando a Deus. Se por acaso tem alguma pedra aí que está solta, você não vai sair daqui nesta noite